Olá, você sabia que o mais legal da tributação é a sua extinção? O Código Tributário Nacional destaca algumas modalidades de extinção, as quais são o pagamento, a compensação, a transição, a remissão, prescrição, decadência, conversão de depósito em renda, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial transitada em julgado, dação em pagamento, pagamento antecipado e homologação do lançamento. Nesse vídeo abordará essa última modalidade citada. Vem comigo conhecer pagamento antecipado e homologação do lançamento. É uma importante modalidade de extinção do crédito tributário, aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que representam a maior parte da arrecadação tributária no Brasil. A previsão legal consta no artigo 156, inciso 7º do Código Tributário Nacional e no artigo 150 do mesmo Código. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito sob a condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Quando deve ser aplicado? É aplicado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Aí vocês vão perguntar, quando ocorre o lançamento por homologação? Isso ocorre quanto aos tributos cuja legislação o contribuinte ou o sujeito passivo deve antecipar o pagamento, o contribuinte deve apurar o montante de tributo devido e não necessita de prévio exame de autoridade administrativa. Quais são os tributos sujeitos ao lançamento por homologação no sistema tributário brasileiro? Então, eles são o imposto de renda de pessoa física, o imposto de renda de pessoa jurídica, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre serviços de qualquer natureza, contribuições sociais e contribuições previdenciárias. Quais são as principais características? As principais características do pagamento antecipado são: a primeira, iniciativa do contribuinte antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade administrativa. A gente já citou isso antes, né? O contribuinte ele já pode pagar sem precisar de autorização de nenhuma autoridade administrativa. O contribuinte ele deve calcular os valores, né? Ele deve apurar o montante do tributo. Terceiro, o recolhimento do tributo antes de qualquer procedimento administrativo. E quarto, a extinção do crédito tributário sob condição de resolutória de ulterior homologação. Quais são as características da homologação do lançamento? Isso é um ato privativo da autoridade administrativa, exame da atividade exercida pelo contribuinte, quer dizer, vai verificar se o contribuinte pagou regularmente, né?
E depois, uma vez reconhecida a regularidade do pagamento antecipado, vai ocorrer a confirmação do crédito tributário. Modalidades da homologação do lançamento. Elas são duas modalidades. A primeira é homologação expressa, é a manifestação formal feita pela autoridade administrativa após examinar o pagamento antecipado do contribuinte e verificar a sua regularidade. Esse tipo de homologação é mais raro. O segundo tipo é a homologação tácita. Ocorre quando a autoridade administrativa não se manifesta no prazo legal, considerando-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário. Sobre isso, o artigo 150, parágrafo 4º do CTN ressalta que, se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador. Esperado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Sobre os valores, quando eles são lançados, vai verificar se, por exemplo, pode ocorrer também que o fisco tenha arrecadado mais do que o devido. Nesse caso, ocorre a repetição de indébito tributário que consta no artigo 165 do CTN. Antes de 2005, era aplicado uma tese chamada 5+5, ou seja, o prazo era de 10 anos, 5 anos para homologação tácita, mais 5 anos para o ajuizamento da ação de repetição. Atualmente, é aplicada o prazo de 5 anos em respeito à Lei Complementar número 118 de 2005. Essa lei ela foi fixada também pelo Supremo Tribunal Federal, em que elas devem ser aplicadas após a vigência dessa lei complementar. E o prazo dela é contado a partir da data do pagamento antecipado. Recapitulando e exemplificando o conteúdo. Vamos supor, na situação hipotética, João tem tributos sujeitos ao lançamento por homologação para pagar. No caso, ele poderia ter o IRPF, que é o Imposto de Renda de Pessoa Física, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, ou contribuições sociais, como PIS, COFINS, CSLL, e contribuições previdenciárias. Ele poderia ter todas, né? Ele poderia ser um empresário muito participativo na sociedade, ter todas ou ter somente um. No nosso caso hipotético, ele tem só um. Ele vai ter que fazer duas atividades, 2 atos, né? O primeiro seria apurar o montante do tributo, ou seja, fazer o cálculo do valor total a pagar. O segundo, obviamente, é fazer o pagamento antecipado. E esse pagamento não precisa do prévio exame de autoridade administrativa. O Joãozinho, ele entregou e fez o pagamento. Só que ali pode ser, se o Joãozinho tiver uma empresa e ele tiver pago o ICMS, a Secretaria de Fazenda Estadual vai verificar se ele fez o pagamento correto. Se, por exemplo, ele tiver uma empresa e ele pagou também o ISS, a Secretaria de Finanças Municipal vai conferir se está certinho o ISS dele. No caso, o Joãozinho tenha pago o imposto de renda, quem vai verificar é a Receita Federal do Brasil. Suponhamos que ele teria que pagar um imposto de R$30 mil e o Joãozinho pagou 20 mil.
O que aconteceu que ocorreu uma alíquota incorreta. E os nossos fiscais, que trabalham muito bem, observou e comunicou ao Joãozinho. E falou: errou, Joãozinho, você errou. O Joãozinho vai corrigir o erro e vai pagar o que ficou faltando, os outros 10 mil. Uma vez que o Joãozinho efetuou o pagamento correto, ocorrerá o outro passo, que é muito importante. Ele poderá receber, né, um comunicado dizendo que foi homologado esse pagamento que ele fez do tributo. Se isso ocorrer, ele recebeu uma homologação expressa. Visto que isso ocorre raramente, o que ocorre mais é um outro tipo, né? Que é quando o Joãozinho não recebe nada, nenhum tipo de manifestação. Então, no prazo de 5 anos, se ele não recebeu nenhuma manifestação, ocorreu a homologação tácita, né? Nesse interim, pode ocorrer também o que nós falamos antes, que é a repetição de indébito tributário. Pode ocorrer, assim como o Joãozinho erra, o fisco, né, ou o órgão que vai fiscalizar se ele pagou corretamente, pode errar também, pode cobrar mais. Então, nesse período de 5 anos, o Joãozinho tem direito a receber o valor que foi lhe cobrado a mais. Em ambos os casos, seja na homologação expressa como na homologação tácita, ocorrerá a extinção do crédito tributário. Veja, só o pagamento não basta para extinguir o crédito tributário. Essa extinção ocorre somente após a homologação, que ela pode ser expressa ou tácita. Somente nesse momento ocorrerá a extinção do crédito, no qual o fisco vai dizer que está tudo ok, o Joãozinho vai ficar feliz e a sociedade também, que vai ver que esse dinheiro vai ser desenvolvido para saúde, para educação e afins, né? Existem exceções? Existe. Não vai ser no caso do nosso personagem fictício Joãozinho, porque ele é bem correto. Mas no artigo 150, parágrafo 4º, diz que a ocorrência ocorre no caso de dolo, fraude ou simulação. Se você chegou até aqui, gostaria que deixasse nos comentários uma resposta, né? Quais tributos sujeitos ao lançamento por homologação você já pagou? Se você, ao pagar esse tributo, você errou no cálculo. Se já aconteceu também a repetição do indébito tributário, se o fisco já arrecadou demais, a mais de você e teve que lhe devolver. E também compartilhe conosco que tipo de homologação você teve, se foi homologação expressa ou tácita. Se você achou esse conteúdo útil, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e, como disse Fernando Pessoa, tudo na vida vale a pena quando a alma não é pequena. Até mais.